Essa é uma segunda aula sobre Multimedia Networking e o foco de hoje vai ser em Conversational Applications, ou seja, aplicações de conversação por áudio, por voz. E essas aplicações elas recebem o nome de VoIP, né? Voice over IP. Então a gente vai discutir os principais princípios por trás dessas aplicações e também protocolos para essas aplicações de real-time conversational. O foco vai ser em aplicações de voz, aplicações através de áudio, mas aplicações em real-time conversational que incluem vídeo são muito parecidas. A diferença é que a bitrate para tu transmitir o vídeo junto com o áudio vai ser maior, mas os princípios seriam os mesmos. Então, por isso, para manter a discussão mais concreta, o foco dessa aula vai ser em VoIP mesmo. Então, essa aqui é a estrutura da aula. A gente começa discutindo alguns princípios e fala sobre os problemas de perda de pacotes e delay que impactam muito essas aplicações de real-time conversation. E a gente vai falar duas estratégias para lidar com a questão do delay, né? Fixed Playout Delay e Adaptive Playout Delay. E também como lidar com perdas de pacotes. O estudo de caso vai ser o Skype, tá? É a aplicação mais popular para VoIP. E a gente vai terminar depois falando sobre dois protocolos para Real-Time Conversational, que é o RTP e o SIP. Tá? Bom, quando a gente fala de VoIP, a gente pode caracterizar o áudio de uma pessoa que fala através das aplicações de Voice over IP como a alternância entre spurts e períodos de silêncio. Spurts seriam rajadas quando a pessoa fala e portanto, deveria estar transmitindo dados. E nesse tipo de conversação, geralmente quando um fala, o outro está ouvindo, então a pessoa está falando durante alguns momentos, enviando rajadas de dados, em outros momentos há períodos de silêncio. Então, uma codificação típica transmitiria 64 kbps de dados durante os spurts, e pacotes só seriam gerados, então, durante essas rajadas. Então, se a pessoa não estiver falando nada, pacotes não são gerados, dados não são transmitidos. E considera-se que tu pode transmitir, por exemplo, um chunk de dado a cada 20 milissegundos. Tá? Então, isso caracterizaria assim, se estou transmitindo um chunk a cada 20 milissegundos, utilizando uma codificação de 64 kbps, né, que é a mesma coisa que 8 kilobytes por segundo, tu teria 160 bytes de dados por chunk. Tá? Então, essa é a conta. Então, um chunk a cada 20 milissegundos, para tu chegar nessa taxa, seria 160 bytes de dados por chunk. E, geralmente, se usa UDP para transmitir esse tipo de dado em aplicações conversacionais, porque as características de retransmissão do TCP, elas fariam com que possivelmente a fala ficasse inaceitável, o áudio ficasse inaceitável. Não só a característica de retransmissão do TCP, mas também a noção de controle de fluxo, que poderia fazer com que o sender, o emissor, reduzisse a sua taxa de transmissão. Então, tudo isso impacta a qualidade do áudio. Então, esse tipo de aplicação, ele tende aplicações de VoIP tendem a usar o UDP por default. Então, o Skype, ele tenta usar o UDP por default, a menos que haja uma restrição em termos de utilização de um NAT ou de um firewall que bloqueie o tráfego UDP, e daí, nesse caso, o Skype usa TCP, mas ele tenta usar o UDP por default. Tá? Justamente por essa questão de tu evitar retransmissões e evitar controle de fluxo que impactariam a qualidade. E outra característica é que tu utiliza um header de camada de aplicação para encapsular os chunks. Então, tipicamente, tu encapsula o teu chunk de áudio ou de vídeo, né, a tua mídia, tu encapsula esse chunk num header de camada de aplicação, e daí tu encapsula isso num header de UDP. Tá? Tu encapsula isso no pacote UDP, no segmento UDP. Ou, alternativamente, TCP. E transmite tudo para o destinatário. Tá? Então, a gente está considerando, então, que um segmento ele é enviado a cada 20 milissegundos durante os spurts, né, durante as rajadas de fala, e quando não,
a pessoa não estiver falando, nada é enviado. Tá? A gente sabe que a internet ela é best effort, ela tenta entregar os pacotes com a melhor performance, sujeito às condições vigentes da rede. Tá? Mas ela não tem nenhuma garantia. E essa falta de garantias da internet, ela traz várias questões relacionadas à perda de pacotes, ao delay de pacotes e também ao jitter. Né? Jitter é a variância no delay dos pacotes, que isso impacta a qualidade também, especialmente para aplicações conversacionais. Então, o que pode acontecer é que alguns chunks eles podem ser perdidos, seria o equivalente então a network loss, mas em muitos casos o chunk ele pode chegar tarde demais também. Então, para uma aplicação de conversação, tipicamente se o chunk de áudio, por exemplo, não chegar até um determinado deadline, não adianta eu querer reproduzir ele vai ser tarde demais. E nesse caso a gente chama então de delay loss, né? Então, se o chunk chegou tarde demais, mesmo que ele tenha chegado, ele vai ser descartado. Quando a gente fala de delay, tipicamente um delay abaixo de 150 milissegundos, ele te dá uma boa qualidade para uma aplicação de VoIP. Um delay acima de 400 milissegundos, ele pode ser não tolerável, ele pode dar uma qualidade muito baixa. E um delay de 150 milissegundos a 400, ele pode ser ok, pode ser suficiente. E as aplicações, elas tendem a usar uma série de técnicas para lidar com perdas e delays, né? E tentar mascarar esses problemas que podem acontecer. Por exemplo, a gente vai ver na aula de hoje que essas aplicações de VoIP, elas tendem a usar FEC, né? Que é Forward Error Correction, que é a ideia de transmitir informação redundante junto com o dado, para que caso haja alguma perda, o receptor ele possa reconstruir a informação original. Tá? E em relação ao delay, né, existem então estratégias de ter um play-out delay, né, que é um atraso na hora de começar a tocar os chunks no receptor, para que tu consiga mascarar, por exemplo, eventuais atrasos e também o jitter, né, que é, como eu mencionei, a variância no delay. E em alguns casos, tu até consegue tolerar algumas perdas, tá? Seja ela porque a rede perdeu, ou seja porque houve um delay muito grande e tu teve que descartar. Então, em alguns casos, tu consegue tolerar perdas, entre 1% a 10% de perdas podem tipicamente ser toleradas. Tá? A gente vai começar falando da questão do delay, né, e do jitter, e depois a gente vai falar sobre packet loss. Tá? Então, esse gráfico aqui está mostrando uma linha do tempo, onde um emissor está transmitindo chunks a uma taxa constante. Né? Então, eu tenho um vídeo, né? Ele está tocando, por exemplo, tantos quadros por segundo, então ele está transmitindo os chunks a uma taxa constante. Se for um áudio, ele também vai estar transmitindo os chunks de áudio a uma taxa constante. Né? Então, a gente discutiu sobre isso na aula passada. Então, se for um vídeo, tu vai ter tantos frames por segundo, se for um áudio, tu vai ter uma determinada bitrate compatível com aquela qualidade de áudio que tu está transmitindo. Mas isso é constante. E o que a gente sabe é que não necessariamente o receptor vai receber na mesma taxa constante. Isso é porque a rede está sujeita a delays variáveis. Né? Então, por exemplo, o delay para transmitir esse chunk foi esse aqui, mas o delay para transmitir o próximo chunk ele pode ser maior ou pode ser menor. Então, esse delay de um chunk para o outro, ele pode flutuar, né? Então, a gente tinha um delay aqui do primeiro chunk para o recebimento do primeiro chunk, mas aí para o segundo chunk, né, o segundo trecho do áudio ou do vídeo, né, no caso o áudio, nessa aula aqui, o segundo trecho do áudio, eu tive um delay um pouco maior, né? E então ele varia. Então, esse delay flutua. E isso é devido ao possível congestionamento da rede e, em particular, o congestionamento dos roteadores no caminho entre emissor e destinatário. Então, esses roteadores eles têm filas e essas filas podem estar mais ou menos congestionadas e isso impacta, então, no delay. Tá? A analogia utilizada seria, por exemplo,
dirigir carros numa estrada. Então, se tu pensar, por exemplo, que a pessoa está indo, pegando a freeway para ir para a praia numa sexta de noite. Então, se ela sair às 6 da tarde, talvez ela leve 4 horas para chegar no destino, na praia. Então, porque a estrada estaria muito congestionada. Mas talvez se ela sair, então, às 8 da noite da sexta, talvez em vez de levar 4 horas, ela leve 2 horas ou 2 horas e meia. Então, o princípio na rede é muito parecido. Então, um pacote enviado depois, ele pode ter um delay maior ou menor, dependendo de quão congestionado está a rede. Se o receptor simplesmente ignorar que esses delays são variáveis e começar a tocar o áudio stream assim que ele recebe, isso vai oferecer uma qualidade muito ruim para o usuário. Porque se esse áudio está sendo transmitido numa taxa constante, mas a reprodução não acontece numa taxa constante, a qualidade percebida pelo usuário vai ser muito ruim. E vai ficar, possivelmente, não inteligível para o usuário. E existem princípios, então, que podem ser empregados para remover o jitter, tá? ou mascarar esse jitter, utilizando números de sequência, timestamps de emissão e algo chamado de Client Playout Delay, né? Que é o atraso que o cliente vai ter para começar a tocar os chunks que ele recebeu. Tá? E a ideia desse Client Playout Delay é suavizar, então, essa variância que tu pode receber, que tu pode ter quando tu recebe os chunks. Né? Então, existe, então, uma bufferização e assumindo, então, que o emissor ele enviou chunks a cada 20 milissegundos, é bem possível que os chunks eles não cheguem em intervalos de 20 milissegundos, talvez eles cheguem em intervalos maiores ou menores, dependendo. Então, essas estratégias que a gente vai ver de client playout é para tentar dar uma percepção mais suave da reprodução no lado do cliente. Tá? E para isso a gente vai ver que esses chunks enviados a essa taxa constante, eles têm, em adição à informação da mídia em si, existe uma informação de timestamp indicando o momento que eles foram gerados. E esses timestamps, eles podem ser usados, então, pelo receptor para fazer alguma espécie de controle para definir o horário que esses chunks devem ser, ou o momento que esses chunks devem ser reproduzidos. Tá? E a ideia é tu atrasar, né, tu ter esse delay grande o suficiente para que tu consiga suavizar essa variação da rede. Tá? A gente vai discutir duas estratégias de playout delay agora. Uma onde o playout delay é fixo, né, para toda a sessão de VoIP, e outra onde o playout delay ele é adaptativo e pode ser redimensionado durante uma sessão. Então, primeiro a gente vai falar do Fixed Playout Delay. Então, a ideia é que o receptor ele tenta tocar os chunks exatamente que milissegundos depois que ele foi gerado. Tá? Lembrando que esses chunks eles recebem um timestamp T do momento que eles foram gerados e o receptor ele vai tentar tocar os chunks sempre no momento T mais Q, onde Q é um valor fixo de milissegundos utilizado pelo receptor. Então, os chunks eles estão sendo gerados a cada 20 milissegundos e o receptor vai sempre tentar tocar eles utilizando aquele timestamp mais um determinado valor Q. Se um chunk chegar depois do momento T mais Q, daí a aplicação receptor assume que esse chunk chegou tarde demais e simplesmente descarta. Tá? Seria como se o chunk não tivesse chegado, porque tipicamente não adiantaria tu reproduzir ele com muito atraso, porque isso ia impactar a qualidade para o usuário da mesma forma. Então é mais fácil simplesmente descartar. Tá? Mas a ideia é que o receptor ele tenta tocar os chunks exatamente Q milissegundos depois que os chunks foram gerados, para toda a sessão. Tá? Então,
existe um trade-off aqui, porque se esse Q escolhido, esses Q milissegundos, ele for grande demais, bom, daí tu vai ter menos perdas de pacotes, porque tu vai estar dando uma margem de erro, uma folga, para que todos os pacotes cheguem, independente da variância do delay, já tenham chegado no momento onde eles foram escalonados para serem tocados, para serem reproduzidos. Vai dar uma folga maior porque eles já tenham chegado. Só que com o Q menor, tu tende a dar uma experiência interativa melhor para o usuário, né? Porque como é uma aplicação conversacional, se o usuário esperar muito para que o player dele comece a tocar os chunks, tu começa a ter aquelas diferenças de fase quando as pessoas estão falando, então demora muito para tu conseguir transmitir ou para que a pessoa entenda aquilo que tu falou, porque a aplicação fica bufferizando demais e tem esse playout delay muito alto. Tá? Então existe um trade-off. Para ilustrar esse trade-off, eu tenho esse exemplo aqui, tá? Então essa figura ilustra os tempos, possíveis tempos de reprodução, né? Assumindo que o emissor ele está gerando chunks, né? Pedaços de áudio a cada 20 milissegundos, né? Durante uma rajada de fala, né? Então se não tiver nada sendo falado, dados não estão sendo enviados, mas enquanto tiver uma rajada de fala, tu está enviando a cada 20 milissegundos. O pacote chega no receptor no tempo R, e daí eu tenho duas possíveis políticas de playout, né? Uma que começa em P e outra que começa em P'. Tá? Então, a que começa em P foi um certo tempo Q depois que o chunk for gerado. A que começa em P' é um tempo Q maior, relativamente maior, em relação ao momento que o chunk foi gerado, né? Lembrando que a gente sempre está falando em relação a que é um tempo adicional em relação ao timestamp de geração daquele chunk. Tá? E o que, nessa estratégia de fixed playout, o que é fixo. Então, o que acontece é que nessas duas políticas, numa onde o playout delay é menor, tu vai ter um momento onde tu escalonou que aquele determinado chunk deveria ser tocado. Então, esse primeiro chunk foi escalonado para tocar aqui, o segundo chunk aqui, o terceiro aqui, o quarto foi aqui, só que o dado não tinha chegado ainda, o dado só foi chegar aqui. Então, isso aqui seria uma perda, então. Então, tu teria, então, uma falha no áudio do receptor, ele não conseguiria ouvir direito, porque aqui tu perdeu um chunk. Isso porque o playout delay, ele estava bem pequeno. Tá? Já numa estratégia onde o playout delay ele está maior, a gente pode ver que aqui é quando o primeiro chunk foi escalonado para tocar, aqui o segundo, aqui o terceiro, aqui o quarto. Ou seja, no momento que todos os chunks foram escalonados para tocar, todos os dados já tinham chegado no receptor. E nesse caso aqui, não houve nenhuma perda. Não houve nenhuma perda. Por um lado, não houve nenhuma perda, por outro lado, houve um client delay maior, né, entre o recebimento do pacote e o client playout delay foi maior entre o recebimento do pacote e, de fato, começar a tocar ele. Então, esse trade-off precisa ser levado em conta. Né? Então, com playout delay grande, a maioria dos pacotes já vão ter chegado e possivelmente não vai ter perdas. Com um playout delay menor, tu vai dar uma experiência melhor para o usuário em termos de interatividade, mas tu corre o risco de perder pacotes. Né? Então, é um trade-off. E uma alternativa, então, a essa estratégia de fixed playout delay é, então, a abordagem adaptativa. Né? Então, aqui a ideia é estimar o network delay e a variância do delay durante uma sessão e ajustar o playout delay durante essa sessão. Mas nota que a granularidade na qual tu ajusta o playout delay é para cada talk spurt, né, para cada rajada de fala. Então, porque dentro de uma rajada,
tu precisa reproduzir os chunks a uma taxa constante. Então, não tem o que adaptar dentro de uma rajada. Mas entre rajadas, tu pode ter um delay menor ou maior para iniciar aquela rajada. Tá? Então, isso tem que ficar claro. O Adaptive Playout Delay é para ajustar o Playout Delay no início de cada rajada. Tá? E o que ele faz é que, já que tu está ajustando o delay entre rajadas, o que vai acontecer é que os períodos de silêncio eles podem ser comprimidos ou alongados, né, dependendo de como tu redimensionou o delay para iniciar aquela rajada de reprodução dos chunks. Só que, tipicamente, essa noção de comprimir ou alongar períodos de silêncio, isso tem um impacto muito pequeno, tá? E geralmente não é percebido pelo usuário. E dentro de uma spurt, né, dentro de uma rajada, o cliente ainda reproduz os chunks a cada 20 milissegundos. Tá? Então, para isso, a gente usa uma noção de uma média móvel exponencial com peso, né? Então, é o EWMA. A gente já viu essa representação aqui de uma média exponencial quando a gente falou da estimativa dos RTTs na aula sobre TCP. Então, a ideia é que DI é o delay estimado depois do 100º pacote. Tá? E para cada pacote, por exemplo, pacote I, tu vai saber o tempo que tu recebeu o pacote e o timestamp de geração desse pacote. Tá? E essa diferença é o delay do 100º pacote. Tá? Então, o delay estimado depois do 100º pacote é uma ponderação entre o delay desse último pacote, né, com peso alfa, e o complemento, né, 1 menos alfa, da estimativa que tu tinha até o 100º menos 1 pacote. Né? Então, tu tem essa média móvel, onde tu dá um peso para a medição mais recente e outro peso para o histórico. Né? Então, essa é a noção de média móvel, muito parecido com aquilo que a gente fazia com TCP há algumas aulas atrás. Tá? E então tu tem uma média suavizada dos delays. Bom, também é útil tu definir a variância, né? A média do desvio, né? A média do desvio dos delay. E isso é o VI. Né? E então, se tu tinha aqui tu pegava o R menos TI, né? Que é o tempo de recepção menos o tempo de emissão, esse era o delay. Agora tu vai ter R menos TI menos o delay estimado, né? O tempo de recepção menos o tempo de envio menos o delay estimado. Né? O módulo disso, então, é quanto que variou. E, novamente, tu vai ter, então, uma média móvel, usando esses pesos, né? O peso beta e o peso 1 menos beta, para tu definir, então, um peso para a última medição, né? Referente ao 100º pacote, e um peso para a variância do histórico aqui. Né? E isso vai ser, então, a tua variância. E a ideia é que esse DI, que a gente viu no último slide, e essa variância estimada, essas duas estimativas, são usadas, então, para tu definir qual é o play-out delay para o início de uma talk spurt, né? Para o início de uma rajada, de uma fala. E um ponto importante é que tu mede isso para cada pacote, mas tu só usa isso no início de uma rajada. Tá? Então, durante uma sessão de áudio, provavelmente tu vai ter vários períodos de spurts, né, de rajadas, onde o emissor está falando, e períodos de silêncio, e depois mais uma spurt, e depois mais um período de silêncio, e por aí vai. Então, a cada vez que uma spurt começar, o play-out time delay vai ser o quê? Vai ser o tempo inicial, o timestamp de geração do primeiro pacote daquela spurt, mais o delay estimado que a gente calculou no slide anterior, mais uma constante K vezes a variação. Né? Então, K ela serve para... É uma constante positiva, por exemplo, K igual a 4,
e ela pode ser usada para jogar o play-out delay mais para o futuro. Tá? Então, ela é um fator tu multiplica aquilo ali pela variância para poder jogar mais para o futuro. Tá? E tu estima isso de modo que tu tenha poucas perdas, né? Tu precisa estimar esses parâmetros de modo que tu tenha poucas perdas. Então, quando começar uma spurt, tu vai começar a tocar os chunks de áudio exatamente considerando o timestamp de geração mais essa parte que tu estimou, então usando esse cálculo aqui. Os outros pacotes que ainda pertencem dessa spurt, eles vão continuar sendo tocados periodicamente a cada 20 milissegundos. Tá? Então, isso aqui só vai influenciar o início da spurt. O resto vai continuar sendo a cada 20 milissegundos para que o usuário possa ter aquela taxa constante de reprodução. Daí, quando vier um período de silêncio, e mais adiante, quando vier uma outra spurt, tu possivelmente vai ter um outro playout delay ajustado, usando os parâmetros mais recentes medidos para os pacotes que antecederam aquela spurt. Então, essa é a ideia. Bom, e essas duas estratégias, Fixed Playout Delay e Adaptive Playout Delay, elas têm como papel, então, conseguir limitar a influência do jitter, né, e fazer com que ele não cause uma má experiência na conversação. Um outro aspecto interessante é a questão de perda de pacotes, né? Então, a gente discutiu até agora a questão do jitter, mas também a gente precisa lidar com perda de pacotes que acontece. Tá? Então, eu quero me recuperar da perda de pacotes, assumindo um delay muito pequeno, né? O delay tolerável é muito pequeno entre a transmissão e o playout. Então, esse delay precisa ser pequeno, porque senão eu vou comprometer a experiência de conversação. Só que quando eu utilizo, por exemplo, estratégias como a ACK e NACK, que a gente conhece, que são utilizadas em protocolos de camada de transporte, por exemplo, TCP, isso leva em média 1 RTT. Tá? Então, isso seria inaceitável para uma aplicação conversacional de VoIP. Então, se tu tivesse que esperar 1 RTT para tu conseguir identificar uma perda e se recuperar dessa perda, isso vai dar uma experiência impraticável para o usuário. Tá? Então, existem formas de recuperação de perda, né? Loss Recovery Schemes, que tentam, então, enviar informação redundante ou que permita que o usuário consiga reproduzir, identificar uma perda e possivelmente ou ter uma aproximação do pacote que foi perdido, ou até mesmo tu ter tu conseguir identificar exatamente a informação que foi perdida e permitir, então, que o usuário, o receptor, ele consiga reproduzir o dado sem ter que esperar, por exemplo, uma retransmissão ou algo assim que seria impraticável. Tá? Então, o delay ocasionado pela uma retransmissão, se eu me basear por esse tempo de RTT aqui, faria com que o pacote que chegar depois, ele certamente estaria depois do playout time dele e seria inútil, porque ele seria um pacote perdido. Tá? Então, as aplicações de VoIP, elas tipicamente usam algum tipo de esquema de antecipação, tá? Ou baseado em FEC, Forward Error Correction, ou algum tipo de interleaving, que a gente vai ver em seguida, que tenta mascarar, então, ou esconder esse erro. Tá? A ideia de FEC é mandar informação redundante, além da informação normal de codificação do áudio, que permita que o receptor ele possa ou obter uma aproximação daquele dado original, ou até mesmo uma versão exata daquele dado que ele perdeu e possa continuar o play-out dele sem impacto. Tá? Então, uma primeira estratégia de Forward Error Correction, né, que a gente vai chamar de Simple FEC, é para a cada grupo de N chunks, tu cria um chunk a mais, redundante, que é baseado num OR exclusivo dos N chunks originais. Tá? Então, tu vai ter um chunk de redundância, que é o OR exclusivo dos chunks originais. E tu vai mandar esses N mais 1 chunks para o destinatário. Tá?
obviamente tu vai ter um incremento de banda daí consumida, né? Então tu vai ter um fator de 1 sobre N, né? Onde N é o número de chunks originais, e se tu adicionou um chunk a mais, tu vai ter então 1 sobre N a mais de banda nesse tipo de estratégia. E a ideia é que se no máximo um chunk for perdido na transmissão de emissor para receptor, o receptor ele consegue reconstruir o chunk que ele perdeu utilizando essa informação redundante do chunk utilizado para fazer um OR exclusivo. Então, o receptor ele conseguia recuperar a informação perdida. Tem algumas questões importantes, por exemplo, quanto menor for o grupo, né, o grupo de N chunks que você está considerando, quanto menor for o grupo, maior vai ser o incremento relativo de banda, né, que tu está utilizando. Por exemplo, se tu mandasse um chunk redundante a cada grupo de 3 chunks, então daí tu teria 1/3 a mais, né, que seria esse chunk redundante para cada 3 chunks que tu manda de dados. Então, quanto menor o grupo, maior vai ser o impacto relativo dessa redundância. Um outro ponto é, quanto maior for o grupo, se tu quiser diluir isso, menor vai ser a tua capacidade de identificar o erro, né? Porque tu só vai conseguir identificar uma perda de chunk mesmo num grupo grande. E, além disso, isso vai incrementar o play-out delay do cliente com um grupo grande de chunks, porque o cliente precisaria receber todo o grupo para identificar se houve alguma perda, para daí poder começar a fazer o play-out da mídia, né, dos dados que estão naqueles chunks. Então, com um grupo muito grande, tu incrementaria o play-out delay do receptor para que ele pudesse começar a tocar. Então, uma alternativa é um outro esquema de Forward Error Correction, onde tu assume que o emissor, né, ele tem o stream original, né, chunk 1, chunk 2, chunk 3, chunk 4, e o emissor, ele envia junto com o chunk do stream original, ele envia um stream de mais baixa. Tá? Então, ele poderia, por exemplo, codificar o stream numa codificação boa, por exemplo, 64 kbps, mas ele codifica os chunks numa bitrate menor, por exemplo, 13 kbps, tá? Que é uma fração do chunk original. E a ideia é que, nessa estratégia, o emissor ele envia junto com o chunk referente à codificação original, ele envia junto o chunk de baixa resolução. Então, aqui, no caso, junto com o chunk 2, ele manda, daí vem o nome, né, pigback, né, ele manda em pigback o chunk 1 em baixa resolução. Junto com o chunk 3, ele manda o chunk 2 em baixa resolução. Junto com o chunk 4, ele manda o chunk 3 em baixa resolução. Tá? Então, ele sempre manda no chunk N, com a codificação do chunk N, ele manda uma codificação em baixa resolução, né, em baixa bitrate, do chunk N-1. Tá? E essa é a ideia. E o que acontece daí é se daí na transmissão tu perder esse terceiro chunk, o que acontece na reprodução do receptor? O receptor vai reproduzir o chunk 1, porque ele recebeu. Ele vai reproduzir o chunk 2, porque ele recebeu. Ele não recebeu o chunk 3, mas ele recebeu o chunk 4, e junto com o chunk 4, ele recebeu uma codificação em baixa bitrate do chunk 3. Então, ele consegue reproduzir o chunk 3 em baixa bitrate. Então, tu consegue, dessa forma, esconder, né, que tu perdeu um dado. Então, se tu tiver a maioria dos chunks for de alta qualidade, ocasionalmente tu ter um chunk de baixa qualidade é quase imperceptível para o usuário. O usuário ele consegue ter uma experiência muito boa porque a fala não vai estar fragmentada. Tu vai ter o pedaço da fala que tu perdeu, só que ela vai estar com uma qualidade inferior. E a ideia é que se tu tiver a maioria dos chunks forem em qualidades altas e tu tiver alguns chunks ocasionais em qualidade baixa,
isso tem um impacto pequeno. Tá? E a ideia, então, é que tu consegue te recuperar de perdas, então, com chunks não consecutivos, né? Então, se tu perdesse o chunk 3 e o chunk 4, bom, daí sim tu não teria como recuperar. A generalização desse esquema é fazer o append no chunk N com uma versão em baixa qualidade do chunk -1 e do chunk -2, por exemplo. Daí tu conseguiria lidar com 2 perdas consecutivas. Daria para generalizar essa estratégia para que eu mandasse, por exemplo, 2 chunks anteriores em baixa resolução junto com o chunk corrente. Tá? Então, essa é a estratégia. Tá? E o cliente ele não precisa esperar muito para detectar uma perda, né? Ele precisa esperar apenas 2 pacotes para detectar que ele e conseguir mascarar o erro da perda anterior. Então, no caso, quando ele recebesse, ele perdeu o 3, no que ele recebeu o 4, então no segundo pacote ele já consegue reproduzir o chunk 3 se ele perdeu o chunk 3, quando ele recebeu o 4, ele já consegue reproduzir o chunk 3 em baixa qualidade. Então, só precisa esperar 2 pacotes antes de começar a fazer o playback, né, se a única preocupação for lidar com esses erros não consecutivos. Tá? E essa é a segunda estratégia, então, de FEC, né? É essa versão alternativa do FEC. Um terceiro mecanismo ainda, que não envolve a redundância, é o mecanismo de entrelaçamento, interleaving. Tá? Então, interleaving é uma estratégia para tu conseguir esconder perdas e sem usar redundância. Tá? Então, a estratégia aqui é tu vai pegar os chunks e tu vai dividir eles em unidades menores. Então, por exemplo, isso aqui é o primeiro chunk, tu tem um segundo chunk, um terceiro chunk e um quarto chunk. E tu vai dividir esses chunks em unidades menores. Por exemplo, se tu tem chunks de 20 milissegundos, tu pode dividir eles em 4 unidades menores de 5 milissegundos. Tá? E depois que tu dividiu os chunks em unidades menores, tu vai ressequenciar eles fazendo o entrelaçamento. Então, esse primeiro chunk entrelaçado seria, então, a primeira unidade do chunk 1, a primeira unidade do chunk 2, a primeira unidade desse chunk e a primeira unidade desse chunk. E isso seria, então, o chunk entrelaçado a ser transmitido. E tu ia fazer isso para todos. Tá? Então, todos os chunks teriam, então, dados entrelaçados. Então, cada pacote ele teria pequenas unidades dos chunks originais. Tá? Nesse caso, cada pacote teria uma unidade de 4 outros chunks. Tá? E o que acontece é que, por exemplo, tu vai transmitir esses chunks entrelaçados e digamos que tu perdeu esse pacote aqui. Tá? Quando o receptor ele perceber que ele perdeu esse pacote, na verdade, esse pacote ele tinha uma unidade de cada um desses chunks originais, né? São os chunks originais da tua aplicação. Tu teria uma unidade. Então, o que vai acontecer é que tu vai ter pequenas falhas na comunicação, só que por ser tão pequena essa unidade de falha, ela dificilmente vai causar algum impacto na experiência do usuário. Então, uma forma de tu acaba degradando um pouco a qualidade de todos esses 4 chunks, só que tu vai degradar a qualidade em tão pouco que o usuário ainda vai ter uma experiência boa. Tá? Então, esse tipo de estratégia de interleaving, ela pode significantemente melhorar a qualidade, a experiência do usuário, e ela tem baixo overhead, porque basicamente tu não envia nenhuma redundância. Tá? O que ela pode causar, sim, é um incremento do playout delay, né? Porque o cliente ele só vai poder dar o playout desse chunk aqui, 1, 2, 3, 4, depois que ele tiver recebido todos esses pacotes, né? Todos esses chunks aqui. Porque esse grupo de chunks tem informações que precisam ser reproduzidas nesse pedaço do áudio que o receptor tem que reproduzir.
Então, tem que esperar receber todos esses chunks para poder desentrelaçar e recuperar a informação que ele tocaria aqui. Então, tu tem, sim, um incremento aqui do play out delay. Bom, então a gente falou de delay, né, de jitter, e a gente falou também de loss. Então, o caso de estudo que eu queria mostrar aqui na sala de hoje é o Skype. Tá? Então, o Skype é uma aplicação bastante popular de Voice over IP. O Skype utiliza um protocolo proprietário e utiliza mensagens cifradas. Então, muito do que se estuda sobre o Skype, do que se fala sobre o Skype, ele é baseado em inferências baseadas em engenharia reversa do protocolo e do funcionamento do Skype. Então, não se tem muita certeza de como o Skype funciona atualmente por causa dessas questões, mas se tem uma boa ideia de que pode ser, conforme eu vou apresentar nos próximos slides. Tá? E tanto os pacotes de mídia como os pacotes de controle, né, mensagens de mídia para trocar dados em real time, como mensagens de controle do Skype, são todas essas cifradas. Tá? Por default, o Skype usa transmissão de áudio e vídeo sobre o DP. Tá? Isso para transferir mídia, né? E para transferir controle, mensagens para controle, para iniciar uma chamada, terminar uma chamada e gerenciar uma chamada, isso é TCP. Tá? Mas Skype também pode usar TCP para transferir mídia, caso os clientes estejam atrás de um NAT ou uma questão de um firewall bloqueando o tráfego DP. Então, o Skype ele pode fazer essa transferência de mídia também sobre TCP nessas condições. Tá? E o Skype usa FEC, então, Forward Error Correction, para lidar com perda de pacotes e tentar esconder erros que podem acontecer na transmissão de áudio e vídeo. Tá? A ideia é que Skype e essas aplicações de VoIP em geral, elas utilizam o modelo P2P, tá? Peer-to-peer, onde os clientes são peers que se conectam diretamente a outros peers para fazer uma ligação. Tá? Só que a gente vai ver que o Skype ele usa algumas técnicas bem inteligentes de P2P para fazer a localização de usuários e também para atravessar NATs em algumas situações onde a comunicação seria bloqueada. Tá? Então, a gente vai falar sobre as estratégias P2P em seguida. Mas, então, os clientes são peers, né? Eu tenho alguns nodos especiais, que são os supernodos, tá? Que são peers que têm algumas funções específicas. Então, a gente vai falar sobre isso, uma questão de auxiliar na localização de outros peers e facilitar a comunicação entre eles. Esse é o papel dos supernodos. Existe uma overlay network sobre esses supernodos, então eles formam então uma rede entre eles para trocar informações. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E tem também um servidor de login, tá? Onde o cliente se loga e oferece credenciais e entra no sistema. Tá? Bom, como é que funciona? Então, um cliente, ele entra no Skype, tá? Contactando um supernodo, se ele já tiver sido atribuído um supernodo, tá? Então ele pode, por exemplo, ter o endereço IP cacheado do seu supernodo, ou, por exemplo, no momento do login, tu pode ter um supernodo atribuído a esse cliente. Tá? Então, o supernodo, então, seria um peer especial com algumas funções de gerenciamento. Tá? Então, ou isso é atribuído no login, ou tu já tinha algo cacheado, tá? Mas tu tem acesso a um supernodo. Tá? E existe essa estrutura hierárquica entre os peers para facilitar, então, a gerência da comunicação no Skype. Tá? Esses supernodos, eles possuem um protocolo entre eles, se sabe muito pouco sobre esse protocolo, ele é um protocolo proprietário, mas a ideia é que quando um usuário, por exemplo, a Alice, quer falar com o Bob, por exemplo, e ela tem o Skype ID do Bob, então, sei lá, bob@urgs.br. Então, o que a Alice precisa, na verdade, é ser direcionada para o
o endereço IP do dispositivo onde o Bob está conectado. Então, esses supernodos, eles têm um papel de encaminhamento de requisições e descobrir, então, como chegar no endereço IP do Bob. Então, como eu mencionei, se sabe pouco de como esse protocolo entre supernodos funciona e como esse mapeamento de índices funciona, mas se assume que seria algo semelhante a uma hash table distribuída, tá? Uma distributed hash table que manteria os dados indexados dos usuários e permitiria, então, que um usuário, via o seu super peer, ele conseguisse chegar em usuários conectados a outros super peers, tá? Mas, como mencionei, isso é proprietário e se sabe pouco. Tá? E uma vez que a Alice, então, conseguiu chegar no endereço IP do Bob, ela estabelece uma conexão peer-to-peer diretamente com o Bob. Tá? Então, essa infraestrutura é mais utilizada para gerência e para conseguir alcançar os contatos. Então, eu quero localizar um contato, tu vai utilizar essa malha aqui. Mas depois, na comunicação, ela é peer-to-peer. Tá? A exceção dessa comunicação peer-to-peer é quando tu tem o problema dos usuários estarem atrás de um NAT, tá? Que é isso aqui. Então, digamos que tanto a Alice como o Bob, eles podem estar atrás de um NAT. Tá? E a ideia do NAT é que ele não deixa que peers de fora, eles iniciem uma conexão com alguém atrás do NAT. Então, a Alice, se ela estiver atrás do NAT, não vai poder receber conexões de fora. Ela pode iniciar uma conexão para fora, mas ela não pode receber conexões de fora. Então, o Skype, ele utiliza algumas técnicas bem inteligentes para isso. Então, a gente viu que o Skype utiliza essa noção de peer-to-peer para facilitar a descoberta de usuários, mas o Skype também utiliza essa noção de peer-to-peer para fazer um relay da comunicação entre Alice e Bob quando eles estão atrás de um NAT. Tá? Então, a solução empregada é que tanto a Alice como o Bob, elas mantêm uma conexão aberta para o seu respectivo superpeer. Então, o superpeer da Alice seria esse nodo aqui. Então, a Alice abre uma conexão com o seu superpeer. Então, mesmo a Alice estando atrás do NAT, ela consegue fazer isso. Tá? O oposto não seria verdadeiro. Se ela estivesse atrás do NAT, alguém externo não poderia abrir uma conexão com ela, mas ela, sim, consegue abrir uma conexão externa. E o Bob também abre uma conexão com o seu superpeer. Tá? Então, ambos abriram conexão com os seus superpeers. E a forma, então, como o Skype lida com essa questão de usuários atrás de NAT é usar os superpeers como relays. Tá? O que acontece é que a Alice, ela sinaliza para o seu supernodo, né, para o seu superpeer, que ela quer se conectar com o Bob. Tá? O superpeer da Alice se conecta com o superpeer do Bob, e como o Bob já tinha aberto uma conexão com o seu superpeer, o Bob superpeer, né, o Bob supernodo, ele conecta com o Bob através daquela conexão que o Bob inicialmente tinha aberto. Tá? E dessa forma, esses superpeers, eles podem se tornar relays, né? Relays propagadores, né? Eles seriam os propagadores das mensagens entre Alice e Bob. Alice e Bob não conseguiram estabelecer uma conexão diretamente, mas elas usam esses superpeers como relays, tá? E agora elas podem trocar mensagens utilizando, então, esse relay entre os superpeers. Essa é a ideia, então, de como o Skype lida com essa questão de NATs. Bom, um outro aspecto que eu queria discutir na aula de hoje são protocolos utilizados para Real-Time Conversation Applications. Tá? E a gente vai discutir dois protocolos hoje, brevemente. O RTP, que é o Real-Time Protocol, e o SIP, tá? Que a gente vai falar em seguida. Então, o RTP está especificado no RFC 3550, tá? E ele define um protocolo de aplicação para definir estrutura de pacotes carregando mídia, tá? Áudio ou vídeo. Tá? E a ideia é que esse pacote RTP ele é bastante simples, a gente vai ver a estrutura em seguida, mas ele carrega informações como, por exemplo, o tipo
de payload sendo carregado, por exemplo, a codificação do áudio ou a codificação do vídeo, um número de sequência e um timestamp. Tá? E a ideia é que o emissor ele vai encapsular os chunks de mídia num pacote RTP, e daí ele vai encapsular o pacote RTP num segmento DP. E esse segmento DP ele vai ser transferido para o destinatário. O destinatário ele vai extrair o pacote RTP e vai extrair o chunk e vai usar as informações do pacote RTP para reproduzir o chunk. Tá? Então, por exemplo, se vamos lembrar que alguns slides atrás a gente falou do play-out time no receptor. Né? E esse play-out time ele dependia de um timestamp de geração daquele chunk. Então, esse timestamp de geração do chunk, ele vem do RTP. Tá? E o receptor, então, ele vai extrair a mídia em si e vai usar essas informações adicionais para auxiliar na reprodução do chunk. Tá? E uma outra vantagem do RTP é que ele auxilia na interoperabilidade. Né? Por exemplo, duas aplicações de VoIP diferentes, elas teriam alguma chance de interoperabilidade, né, se elas considerarem esses atributos aqui, esses campos, esses cabeçalhos aqui, de uma forma consistente. Né? Então, dá para dizer que o RTP ele auxilia numa potencial interoperabilidade entre aplicações multimídia. Então, só para ilustrar, então, o RTP ele estende o conjunto de informações que tu teria com o DP, né? Então, com o DP tu teria, então, o número de porta e endereço IP, né? Isso que estaria no cabeçalho do DP, mas o RTP ele te permite carregar informações adicionais, né? Então, o payload type, o número de sequência e o timestamping que é usado, então, pelo reprodutor da mídia. Antes de simplesmente tocar o chunk, ele usa essas informações para definir, por exemplo, entre outras coisas, o play-out delay. Tá? É importante ressaltar que o RTP ele não tem nenhum mecanismo para retransmissão de pacotes, não tem nenhum mecanismo de congestionamento, não tem nenhum mecanismo de QoS, tá? Ele só carrega algumas informações relacionadas a um pacote de mídia. Então, são informações úteis para quando tu está transferindo mídia pela internet. Tá? O header do RTP, a gente vai ver brevemente, ele é bastante simples, tá? A gente fala desses primeiros 4 campos, tá, que são os principais. Então, o payload type seria o tipo de encoding utilizado para carregar a mídia que representa o chunk dentro desse pacote RTP. Então, a mídia poderia ser, por exemplo, uma codificação em PCM, né, Pulse Code Modulation a 64 kbps, poderia ser algo a 13 kbps, poderia ser algo diferente. Tá? E se o emissor decidir mudar a codificação, por exemplo, ele está adaptando a qualidade do áudio ou do vídeo durante a transmissão, isso pode ser informado via esse tipo de payload. Tá? O segundo campo é o número de sequência, né, que é incrementado para cada pacote RTP. Né? A ideia é poder detectar loss, perda, né, poder restaurar a ordem dos pacotes, possivelmente tentar esconder algo, né, por exemplo, eu sei que eu perdi algum áudio, então eu posso, por exemplo, ou tentar uma técnica de esconder uma perda, seria, por exemplo, reproduzir o pacote anterior à perda, por exemplo. Eu posso reproduzir o chunk anterior à perda, ou tentar interpolar chunks adjacentes. Então, eu posso usar essa informação de número de sequência para tentar lidar com o erro e esconder isso do usuário. Eu tenho timestamp também. Então, o timestamp é o instante de tempo que o primeiro byte daquele chunk foi colocado no pacote RTP. A gente viu na aula de hoje esse timestamp sendo usado, né? Ele é usado no receptor para remover o jitter, né? E definir o instante de playout que vai começar a tocar aquele chunk, que geralmente ele é calculado com base no timestamp onde o chunk foi gerado. Lembrando que os chunks eles precisam ser reproduzidos no destinatário a uma taxa constante. Né? E geralmente, então, tu usa o timestamp de geração e coloca, faz um cálculo em cima dele. E um outro campo interessante é o Synchronization Source ID, né? Esse campo SSRC, que é um identificador do stream.
tá? Então, do RTP Stream. E tu pode ter, então, vários streams numa sessão RTP. Então, tu, por exemplo, pode ter um stream de áudio e um stream de vídeo separados, e cada um deles vai ter um ID específico. Bom, então, o papel do RTP é definir um formato para carregar mídia na internet, né? Mídia de áudio ou mídia de vídeo. Né? Então, utilizado, então, com o DP. Um outro protocolo complementar é o SIP, que é o Session Initiation Protocol. E a ideia do SIP é para negociar uma conversação. Tá? Uma conversação que eventualmente pode transmitir mídia, por exemplo, áudio ou vídeo. Então, o SIP ele é um protocolo de negociação de uma sessão. Tá? Então, a ideia é que ele tem mecanismos para estabelecer ligações. Tá? Então, por exemplo, eu tenho a noção do caller e do callee. Né? Então, é o chamador e a pessoa sendo chamada. Né? Então, ele tem mecanismos para eu notificar, para que o chamador notifique o chamado de que ele quer estabelecer uma conexão. Ele tem mecanismos para que as partes, né, o caller e o callee, eles negociem um tipo concordem no tipo de mídia que vai ser transferido, e também mecanismos, assim como tem para estabelecer, para encerrar uma ligação. Tá? Outro aspecto importante do SIP são mecanismos para determinar o endereço IP de quem tu está chamando. Então, em muitos casos, tu sabe assim, eu quero falar com o Skype ID, ou com o usuário joãozinho@urbs, e eu não sei qual é o IP dele. Então, o SIP ele tem mecanismos que permitem, então, que um usuário ele descubra o endereço IP corrente daquele usuário e ele possa, então, com base, por exemplo, em mnemônicos, né? Então, o ID daquela aplicação ele pode ser convertido, então, para o IP address corrente daquela pessoa. E também funções de gerenciamento de ligações, por exemplo, eu posso adicionar novos streams durante a ligação, eu estava só com áudio, botei vídeo também, eu posso mudar a codificação, posso convidar outras pessoas. Então, tem um protocolo de gerenciamento para que eu possa gerenciar essa chamada. O Skype, né, como eu mencionei, o Skype utiliza um protocolo proprietário, então ele não utiliza SIP. Né? Bom, daí entra muita questão de estratégias de negócios da empresa e eu não sei muito bem, então, mas alguns comentários é que o Skype decidiu não utilizar SIP, por exemplo. Uma razão pode ter sido para ter características técnicas melhores que o SIP, talvez algumas otimizações, e também para ter uma vantagem competitiva, né, em relação a outras empresas. Né? Então, fazendo um protocolo proprietário, por exemplo, o Skype consegue garantir que outros competidores não vão fazer ferramentas similares que seriam interoperáveis com o Skype. Então, mas a gente estuda o SIP por ser um protocolo aberto, tá? O Skype não usa SIP, mas a gente pode imaginar algo similar acontecendo com o Skype. Aqui tem um exemplo, tá? de fazer um setup de uma ligação entre dois usuários, no caso a Alice querendo falar com o Bob. Tá? Nesse caso, nesse exemplo aqui, a gente assume que a Alice ela conhece o endereço do Bob, né? Então ela sabe qual é o endereço IP do Bob, e a gente vai ver que nem sempre esse é o caso, tá? Mas aqui a gente está assumindo que ela conhece. E uma sessão começa com a Alice mandando uma mensagem de invite para o Bob, tá? E essa mensagem de invite, ela indica o número da porta, onde a Alice quer receber a mídia, tá? Quer receber os dados de áudio, ou o endereço IP da Alice, e o tipo de codificação que ela prefere. Tá? No caso, quando tu diz aqui AVP0, seria o equivalente ao Pulse Code Modulation Micro-law, tá? Um tipo de codificação, então, por exemplo, a 64 kbps. E a Alice manda essas informações para uma porta padrão, né? Essa porta bem conhecida do SIP, que é a porta 5060. Tá? Um detalhe importante é que essas mensagens de SIP, essa mensagem de invite, em particular, ela lembra muito algo que a gente viu recentemente na disciplina, que é uma mensagem de HTTP request. Ela é muito parecida com HTTP request. Tá? E a ideia é que o Bob ele vai responder, tá? Uma mensagem de OK, também com código
aqui no caso, código 200, que também lembra muito uma mensagem de HTTP response. Tá? Então, o Bob indica o número da porta dele, o número do IP address e qual é a codificação preferida dele. Então, no caso, o Bob quer receber os dados codificados em GSM, por exemplo, 13 kbps. Tá? Então, a Alice quer receber o áudio numa codificação e o Bob quer receber o áudio em outra codificação. Isso pode acontecer. Tá? Então, depende muito dos clientes. E o Bob manda essa mensagem 200 OK para a porta bem conhecida 5060. Tá? E, finalmente, a Alice manda um ACK. Tá? Então, esse aqui é a interação SIP inicial para o estabelecimento de uma conexão. Alguns detalhes importantes. Essas mensagens de controle são enviadas para a porta 5060, que é a porta padrão. Então, são as mensagens de controle. Mas a mídia, né, os dados de áudio, nesse caso aqui, eles são enviados para as portas informadas durante essa negociação inicial. Tá? Então, a gente diz que esse protocolo aqui, ele é out of band. Out of band porque as mensagens de controle são enviadas num tipo de socket, num socket específico, na porta 5060, e esse socket é diferente daquele socket utilizado para trocar as mensagens de dados. Outra, acho que já está claro, mas eu vou ressaltar. Então, eles podem negociar e utilizar diferentes codificações. Então, a Alice indica qual tipo de codificação ela quer receber os dados, o Bob indica qual tipo de codificação ele quer receber os dados. Tá? Um outro ponto que vale a pena destacar é que essas mensagens SIP, elas são em ASCII, tá? Então, elas são ASCII readable, então muito similar à mensagem HTTP. Tá? E o SIP, ele requer esse handshake aqui terminando com acknowledgement. Tá? O SIP ele pode ser usado sobre TCP ou UDP. Tá? Então, tipicamente as aplicações tentam mandar por TCP. As aplicações tentam mandar por por UDP, mas se houver uma questão de bloqueio devido a um NAT ou devido a um firewall, elas mudam para TCP. Tá? E a porta default é 5060. Tá? Aqui tem um exemplo um pouco mais detalhado dessa mensagem de invite. Nesse exemplo aqui, por exemplo, ao invés, no exemplo anterior, né, a Alice sabia o endereço IP do Bob, né? Nesse exemplo, ela só conhece o ID do Bob, né? O usuário do Bob, que seria o sip:/bob@domain.com. Então, nesse caso, quando a Alice ela não conhece o endereço IP do destinatário, daí a infraestrutura SIP vai usar alguns servidores intermediários que são necessários para fazer o direcionamento dessa mensagem, tá? Que a gente vai ver em seguida. Tá? Alguns detalhes dessa mensagem SIP. Tá? Essa mensagem de invite aqui, ela contém a versão do SIP, tá? Muito parecido com o que o HTTP usa também. Né? Na linha de comando do HTTP, tu tem a versão também. É bastante comum dessa mensagem, uma mensagem de invite, por exemplo, ela passar por vários peers, tá? Então, que seriam então os servidores intermediários, e a cada vez que tu passa por um servidor intermediário, tu coloca esse via header, tá? Indicando então a versão e o endereço IP por onde passou. E eu vou mostrar um exemplo em seguida. É bastante comum uma mensagem de invite passar por vários servidores intermediários até chegar no destino. Tem muito similar a um e-mail, né? Tem os campos de from e to, né? Os headers de from e to, né? Da Alice para o Bob. Tu tem um call ID, que é um ID único daquela ligação. Tu tem também o content type e o tamanho do content, né? Em bytes. E depois tu tem então o corpo da mensagem, né? Que está a Alice informando o endereço IP dela e o formato do áudio que ela quer receber e a porta onde ela quer receber. Tá? Então, esse é um exemplo de uma mensagem de invite SIP. Né? Então, alguns destaques, assim, por exemplo, de se observar essa mensagem que tem uma sintaxe muito parecida com o HTTP. Tá? E
enfim, tá? Então, esse ID único para cada ligação, né? E essas informações estão que compõem então os headers e daí o corpo da mensagem de invite. Bom, eu quero só discutir um pouquinho essa questão dos servidores intermediários, tá? Tu tem uma série de necessidades, como por exemplo, tradução de mnemônico para o endereço IP e localização de usuários, né? Então, por exemplo, o chamador, ele quer ligar para o chamado, mas ele só conhece o e-mail ou o ID daquele usuário, né? E ele precisa saber o endereço IP daquele usuário para poder encaminhar as mensagens, tá? Só que esse endereço IP ele não é estático, né? Porque, por exemplo, se eu tiver conectado no meu Skype, no celular, eu vou ter endereço IP, mas daí se eu me conectar no laptop, eu vou estar com outro endereço IP, né? Então, diferentes devices vão ter diferentes endereços IPs. E eu tenho que rotear o invite para aquele usuário. Tem a questão também de DHCP, né? Então, esse endereço IP é dinâmico, então ele pode mudar, né, ao longo do dia, por exemplo. E, além disso, o usuário, ele se move, né? Então, eu estava conectado numa rede, agora me conectei em outra rede. Tá? Então, isso tudo é muito dinâmico. E, além disso, tá? Esse mapeamento entre o Skype ID, ou Skype ID não, o usuário da pessoa e o endereço IP corrente, ela pode variar de acordo com, por exemplo, a hora do dia ou o estado da pessoa sendo chamada. Então, eu preciso de uma infraestrutura para conseguir fazer essa tradução e localização. Tá? E aqui entra a noção de SIP Server, né? O servidor SIP, que tem o papel tanto de registrar como de proxy. Tá? Então, a ideia aqui é que cada usuário SIP, ele está associado a um SIP Registrar, que seria, então, o servidor de registro base dele. Tá? E sempre que eu lançar uma aplicação SIP, por exemplo, no meu dispositivo, no meu celular ou no meu laptop, essa aplicação vai enviar uma mensagem SIP para o meu registrar, informando qual é o meu endereço IP corrente. Tá? Então, eu disparei o meu Skype no celular, eu vou mandar uma mensagem para o meu registrar dizendo assim, ó, o Skype onde o Alberto está conectado desculpa, o IP onde o Alberto está conectado é esse. Tá? E a ideia, então, que para cada usuário, né, para o usuário Bob, por exemplo, o registrar dele vai manter, então, uma informação sobre o endereço corrente do Bob. Tá? Então, a ideia é que esse registrar, ele é muito parecido com o DNS Name Server. Né? É o mesmo papel, é traduzir um identificador fixo humano, por exemplo, o Skype ID ou o nome do usuário, para um endereço IP dinâmico. Tá? Então, um papel muito parecido com o DNS, onde tu mapeia, por exemplo, uma URL para um endereço IP daquele servidor. Tá? E, além disso, existe a noção de proxy server, tá? Que é quando a Alice manda uma mensagem invite, ela tem associado um proxy server, que seria o super peer da Alice, tá? Similar àquela visão que a gente viu do estudo de caso do Skype, a Alice seria um super peer no qual ela está conectada, que seria o proxy server dela. E essa mensagem de invite que a Alice manda, digamos, ela quer falar com o Bob, ela vai ter esse endereço aqui do Bob, tá? Que é o mnemônico do Bob, que é o usuário do Bob. Mas ela não sabe qual é o endereço IP do Bob. E vai caber, então, a comunicação entre o proxy server da Alice e possivelmente outros proxy servers, rotear essa mensagem para o Bob, possivelmente usando múltiplos proxies, até que alguém conheça e vai haver, então, uma indexação distribuída para que essa mensagem chegue, então, no dispositivo no qual o Bob está conectado. Tá? E o Bob vai responder, então, usando esse caminho de proxies pelo qual a mensagem chegou nele. Tá? Em geral, tá, acontece desses proxies e registers, desculpa, dos registers e dos proxies, eles rodarem no mesmo host, tá? Isso pode acontecer. Então, só para ilustrar isso, tá? No meu último slide agora, só para ilustrar essa comunicação de como o SIP funciona, eu tenho esse exemplo, tá? Isso aqui é o último exemplo da aula de hoje. E nesse exemplo, o Jim Croce, da University of Massachusetts, ele quer estabelecer uma conexão com o Keith Ross, tá? Usando esse ID que ele conhece da Poly.edu. Tá? Então, o que acontece é que o Jim ele vai mandar uma invite para o seu proxy server, tá?
seu super peer, e o seu proxy server ele vai contactar o registrar da poly.edu, tá? O registrar da poly.edu, onde o KIF possivelmente está registrado. Tá? Então, ele envia a requisição para lá. Pode ter acontecido, por exemplo, do KIF, ele não está mais associado a esse registrar. Então, nesse caso, ele poderia responder diretamente, ou se o KIF não está mais registrado, ele pode redirecionar para outro. Tá? Então, vai ser o caso aqui, né, nesse desenho, então, ele poderia simplesmente retornar, mas, para fazer um pouco mais elaborado, ele vai, então, redirecionar, mandando ele tentar um outro register, na Eurocon. Tá? E o que acontece é que agora o proxy do GEM vai mandar, então, para o register da Eurocon. Tá? E, de fato, esse register, ele sabe qual é o endereço IP do KIF, tá? E ele sabe que o KIF ele está logado na aplicação de VoIP dele a partir desse endereço IP. E esse register da Eurocon, então, repassa o invite para o KIF, tá? Para a aplicação cliente do KIF. O protocolo SIP, né, ele conclui, né, enviando a resposta por esse caminho, pelo caminho de onde ele veio. E a partir de então, com essa interação inicial do SIP concluída, agora sim, o cliente rodando nesse IP do GEM pode se comunicar e trocar dados diretamente com o cliente do KIF, que está rodando nesse endereço IP, e agora a comunicação acontece peer-to-peer entre eles, mas que foi estabelecido usando essa infraestrutura. Tá? Bom, e com esse exemplo, então, eu encerro essa aula sobre aplicações conversacionais, né, com foco em VoIP, em Voice over IP. E o material para estudo é esse, e eu encerro por aqui.